Uma das datas mais misteriosas no nosso calendário é a noite de Halloween, que no Brasil a gente conhece como o Dia das Bruxas, hoje em dia o Dia do Saci, não é? Mas qual é a verdadeira origem e o verdadeiro significado dessa celebração? Se a gente puxar na história a verdade por trás desse evento, o que é que a gente encontra? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, eu tenho certeza que a verdade vai te impressionar, tá bom? Porque por trás das fantasias e das abóboras que a gente vê por aí, existe uma história que mistura fé, superstição e uma verdadeira guerra espiritual. Mas antes da gente falar sobre isso, lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e de comentar o que você acha do Halloween. Você comemora essa festa de alguma forma ou você a abomina? Porque no final do vídeo eu vou passar também uma recomendação sobre como um cristão precisa se portar nesse dia de um ponto de vista bíblico, tá? E bom, o Halloween, como nós conhecemos hoje, com todas aquelas abóboras esculpidas, as fantasias, os doces ou travessuras, todo aquele contato com o mundo da morte, tudo isso tem, na verdade, a sua origem dentro da doutrina católica. Essa não é a real origem do Halloween, tá bom? A gente vai falar sobre ela também. Mas primeiro eu preciso explicar como começou o nosso costume, que a gente vê o Halloween hoje, para depois a gente mergulhar um pouco mais profundamente na história e entender o que realmente está por trás dessa festa. Então, a palavra Halloween é uma abreviação do termo All Hallows Eve. Em português, a véspera da solenidade ou da comemoração de todos os santos, de todos os salvos. Como assim? Na cultura católica, pelo menos na Idade Média, o mês de novembro era dedicado a reflexões a respeito dos acontecimentos finais das nossas vidas. É o que eles chamam, por exemplo, de novíssimos, né? Então é um mês de reflexões a respeito da morte, a respeito do juízo, a respeito do inferno, a respeito do paraíso, a respeito do purgatório, no caso dos católicos também. Então, na doutrina católica, o mês de novembro é um mês dedicado tanto a orações e comemorações às pessoas que já faleceram, as pessoas que foram salvas, as pessoas que a gente sabe que foram para a glória, como também é um mês de intercessão para aqueles que na concepção católica estão salvos, mas que por algum motivo ainda vagam pelo purgatório. Eu não estou falando que eu sou a favor nem contra isso, tá? Eu só estou explicando o significado da palavra Halloween. Então, na Idade Média, os católicos se dedicavam a fazer obras de caridade ali para interceder por essas pessoas salvas que ainda se encontravam no purgatório. Então eles faziam penitências, jejuns, orações, vigílias, visitavam aquelas pessoas no cemitério e entre as boas obras de intercessão entrava também a caridade. Então os pobres naquele mês, sabendo que as pessoas estariam com as suas portas mais abertas para doarem a eles, batiam nas portas das casas dos fiéis, procurando alimentos, procurando pão, procurando esmolas, e a gente começa essa história com o chamado pão das almas, que era o alimento que era dado a esses pobres. E aos poucos essa provisão ela foi se sofisticando até se transformar em guloseimas, e as crianças olhando para todas as coisas saborosas que eram entregues nesse mês a esses pobres, elas acabaram se juntando também a todo esse evento, o que dá origem, por exemplo, à cultura dos doces ou travessuras. No Brasil isso não acontece tanto, mas nos Estados Unidos, se você não entrega doces a uma criança, ela joga papel higiênico na sua casa, joga ovo na sua janela. É um costume bem esquisito realmente. E durante essa temporada, a Igreja Católica fazia na sua catequese ilustrações ali para explicar melhor para as crianças que as pessoas mortas nem sempre vão para o terceiro céu. As pessoas mortas nem sempre vão para a glória. Mas dependendo da vida que elas escolheram ter, elas podem sim ser condenadas ao inferno. Então eles pintavam quadros ali em alguns cemitérios de pessoas sendo condenadas realmente, com o diabo levando todas elas acorrentadas para o submundo, o que inclusive dá origem ao gênero artístico chamado de dança macabra. A gente tem ali músicas, quadros, poemas, livros também, representando essa inevitabilidade da morte. E entre todas essas representações artísticas entravam também peças de teatro que eram feitas nessa época do ano, onde os atores se vestiam de bruxas, de monstros, de pessoas más que seriam condenadas ao inferno. Tudo isso tinha uma intenção pedagógica para ensinar às crianças e aos leigos, pelo menos de uma forma embrionária, que uma vida maligna os conduziria
ao fogo eterno. E isso por muitos anos foi realmente conduzido de uma boa forma. Por muito tempo foi realmente um mês de reflexão, um mês de caridade, um mês de arrependimento entre os católicos. Só que com o tempo o tiro saiu pela culatra. Com o tempo, a essência por trás desse feriado, por trás desse mês, ela foi se perdendo. Por quê? Lembra em Atos 17, onde Paulo usa daquele altar ao Deus desconhecido para evangelizar os atenienses? Aquele momento onde ele usa um elemento da cultura daquele local para introduzir um ensinamento cristão. A ideia central da igreja foi exatamente essa. Eles pegaram elementos da cultura europeia, nesse caso a cultura celta presente ali no Reino Unido, e usaram elementos dessa cultura para que aquelas pessoas pudessem aderir com mais facilidade aos ensinamentos cristãos, nesse caso, ao arrependimento, tá? Só que no dia 31 de outubro de 1517 acontece a Reforma Protestante, que foi sim patrocinada pela nobreza daquela época, e com a disseminação do protestantismo no Reino Unido, a Rainha Elizabeth ela proibiu a intercessão pelos mortos. Então todos aqueles costumes católicos eles começam a sair de cena, e aí os elementos culturais que foram usados pela igreja para evangelizar as pessoas voltam e dominam novamente aquela cultura. E agora são os elementos culturais da igreja católica que se tornam ferramentas para acentuar ainda mais a cultura celta, agora com sincretismo, misturando ali as duas culturas, e isso se torna o Halloween que nós conhecemos hoje. É como, por exemplo, tratar uma infecção com um antibiótico. Se você para de tomar um antibiótico antes da hora, aquelas bactérias elas se tornam mais fortes, elas se tornam mais resistentes a esse antibiótico, aquele ditado, tudo que não te mata te fortalece, não é? Então não tinha dado tempo de amadurecimento ainda daquele povo para esquecer completamente a sua cultura anterior e aderir em totalidade o Evangelho de Cristo. É por isso que o Halloween é uma mistura do misticismo celta e do misticismo católico. Mas essa é a só a primeira parte da história, porque agora a coisa começa a ficar muito mais séria. Porque, tudo bem, eu falei que o Halloween significa All Hallows Eve, eu expliquei que eles pegaram elementos da cultura celta, de um feriado que acontecia nessa mesma época do ano, para evangelizar as pessoas, mas como, afinal, funcionava esse feriado celta no qual eles se inspiraram em primeiro lugar? E isso ainda acontece hoje em dia em alguma seita? A verdade é que sim. E eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar daqui em diante, porque esse tema é um tema muito perigoso de ser tratado no YouTube, é um tema muito perigoso de ser abordado, inclusive, mas nós temos um compromisso com a verdade. Então, se você ainda não fez, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. E eu queria pedir também a sua cobertura de oração sobre a minha casa, porque eu me arrisco muito ao abordar esse tema, tá? E bom, no mundo antigo, uma coisa sempre teve uma importância muito grande: a agricultura. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, todos os cultos a Baal, todos os cultos a Astarote, a Moloque, tudo o que os israelitas, os cananeus, tudo que aquele povo no Oriente Médio fez para que tivessem mais abundância na sua colheita. E na cultura celta, isso não foi diferente. Na verdade, isso não é diferente em nenhuma cultura do mundo antigo. Todos os povos eles têm esses elementos em comum, né? E a agricultura, se a gente parar para pensar, ela depende de estações. Um camponês tem uma rotina de trabalho no verão, outra no inverno, outra no outono, outra na primavera. E hoje a gente consegue saber quando termina uma estação e quando começa a outra por meio da internet, mas naquela época a internet não existia. Então, como eles faziam para saber isso? Antigamente se usava a astrologia. Então, dois fenômenos astrológicos simbolizavam para essas pessoas os momentos onde as estações seriam trocadas. No outono e na primavera, a gente tem os equinócios, e no verão e no inverno a gente tem os solstícios. Então, equinócio é onde o dia e a noite têm a mesma duração, e no solstício, no caso do inverno, é quando a noite é mais longa e o dia mais curto, a noite mais longa do ano, e no solstício de verão é o dia mais longo do ano. Então, em todos os anos, nós temos 2 equinócios e 2 solstícios, que são dias que marcam uma transição de estações. E nesses dias, os celtas e muitos outros povos também faziam festas de comemoração, onde eram realizados cultos à carne, sacrifícios também, não só de animais. A Bíblia fala um pouco sobre isso ali, na adoração dos israelitas aos falsos deuses, não é? Principalmente a Moloque. Então, no equinócio de primavera, ali no dia 20 e 21 de março, era feita uma celebração desse tipo.
tipo, no solstício de verão, no dia 21 de junho, acontecia uma outra celebração, a mesma coisa no equinócio de outono, no dia 23 de setembro, mais ou menos, e também no solstício de inverno, ali para o dia 22 a 25 de dezembro. Isso, inclusive, está relacionado à data com que nós comemoramos o Natal, tá? Só que de todas essas datas que eu falei, foram apenas 4, e nenhuma delas é o 31 de outubro. Por que essa quinta data ficou de fora? Você já viu em algum lugar essa imagem aqui? Você sabe o significado dela? Eu vou explicar com algumas simbologias aqui, segundo as tradições do pessoal que é adepto a essa cultura, tá bom? Não sou eu que estou afirmando nada disso. E como você pode ver, essa imagem, ela tem 5 pontas. Eu vou explicar uma parte do porquê dessas 5 pontas, tá bom? Lembra quais são os elementos presentes no nosso planeta? De acordo com a doutrina alquimista, com a doutrina antiga, a gente tem a água, o ar, o fogo, a terra. Mas e o quinto elemento? O quinto elemento sempre foi muito importante para esse pessoal. Só que é um elemento misterioso, é um elemento que não foi descoberto pelo ser humano. E qual seria esse quinto elemento? Essa é a energia vital presente em tudo. Guarda essa informação, tá bom? E lembra lá no livro de Daniel, onde o anjo Gabriel explica para ele que tinha demorado 21 dias porque se encontrava em uma batalha espiritual com o príncipe, com o principado da Pérsia? Pois bem, como assim um principado? Um principado é uma entidade muito poderosa, uma entidade que exerce um certo domínio territorial sobre algum lugar. Essas entidades, elas não são oniscientes, elas não trabalham sozinhas. Assim como no exército a gente tem generais, capitães, sargentos, soldados, a guerra espiritual também conta com esses elementos. Só que essas entidades, além de contarem com o domínio territorial, elas contam também com o domínio em suas respectivas estações. Ou seja, nós temos um grupo que atua mais no verão, outro grupo que atua mais no inverno, outro grupo que atua mais no outono e um outro que atua mais na primavera. Então, de novo, o número 4, o mesmo número que faz alusão aos 4 elementos. Só que, de novo, faltou o número 5. Mas quem é que comanda esses grupos? Lembra que na Bíblia, por exemplo, a gente lê sobre uma entidade chamada Baal? Qual seria o verdadeiro significado desse nome? No Egito Antigo, por exemplo, existia uma entidade chamada Amon e outra entidade chamada Ra. Com o tempo, virou só uma entidade chamada Amon-Ra. Da mesma forma acontece com o nome Baal. Esse nome, na verdade, ele une 4 entidades diferentes. 4 generais que eles estão abaixo de uma outra entidade, que é a mesma que inclusive lidera todos os anjos caídos. Então, juntando esses 4 mais o seu líder, a gente fica com o número 5, não é isso? E aí, se a gente lembra dos 5 elementos, a gente percebe que cada uma dessas entidades tem uma preferência por um dos tipos de energia, por um dos elementos presentes no nosso planeta. Então, cada uma das pontas daquela imagem que eu coloquei aqui representa uma dessas entidades. Eu posso fazer uma representação aqui usando dessa mesma simbologia com esse gesto aqui, por exemplo. Você já viu algum famoso fazendo esse gesto? Não pensando assim espontaneamente, mas de uma maneira meio forçada? Ele está fazendo uma alusão a esses mesmos 5 elementos, entendeu? Mas e o dia 31 de outubro? São 4 estações, eu falei 4 datas, ficou faltando uma data, ficou faltando uma festa. E essa data, o 31 de outubro, é justamente o dia ou a noite em que é comemorado o domínio do líder de todas essas castas. É um dia em que ele é cultuado. Essa mesma entidade que tem a sua preferência pelo quinto elemento. Agora, eu falei só desses 4 generais, mas eu também falei que eles não trabalham sozinhos. Então, quem são os seus capitães? Você já viu esse quadrado aqui em algum lugar? Ele tem muitos significados interessantes por trás dele. Eu não vou falar sobre todos eles aqui, mas esse quadrado ele foi encontrado em muitas ruínas antigas na Europa. E cada uma dessas letrinhas aqui representa, digamos que um capitão desse exército profano. Um capitão que assume o comando junto com o seu general, um daqueles 4, em cada uma das estações. Então, em cada uma dessas festas é feita uma despedida ao pessoal que está saindo e uma recepção ao pessoal que está entrando, o pessoal que está assumindo o comando naquela estação. Você está conseguindo entender? Eu preciso mesmo usar de alguns simbolismos aqui, não tem jeito. E no dia 31 de outubro era feita uma festa especial ao líder desses 4 generais
e aos seus capitães, digamos assim, porque ele também tem uma casta subordinada a ele, né? Fora esses 4 generais. E cada uma das letras representa um deles. Mas aonde essas festas aconteciam? Tinha um lugar específico ou era em um lugar aleatório? Você já viu o Stonehenge? Ele tem algumas pedras na sua composição que os nossos melhores guindastes de hoje em dia não são capazes de levantar. E a pedreira mais perto daquela região fica a 400 quilômetros ao sul. Então, como será que eles levaram aquelas pedras até ali? Outra coisa curiosa é a linha sacra de São Miguel. Essa é uma linha ali na Europa que conecta 7 santuários dedicados a São Miguel, que pegam desde a Irlanda até Israel de uma forma totalmente alinhada. Como será que eles conseguiram um alinhamento tão perfeito sem o uso de satélites, hein? Será que foi uma coincidência? Será que tem alguma coisa a ver com a geometria sagrada ou com a geometria profana? Será que tem alguma coisa a ver com o que o pessoal mais maluquinho chama de linhas de lei? Esse é um assunto muito complexo, tá? Aqui no YouTube eu só posso ir até aqui, eu não posso explicar mais do que isso, mas você, como um cristão, quais atitudes você precisa tomar diante dessas informações? Primeiramente, a gente precisa seguir a máxima bíblica de vigiar e orar sem cessar, não é isso? Nesses períodos, nessas janelas temporais de datas que eu falei, de todas elas, você precisa ter uma atenção especial aos seus filhos, a você também, uma atenção redobrada com a sua segurança. Você não vai ficar, por exemplo, dando mole em um estacionamento com a porta do carro aberta, porque nesses períodos mais pessoas somem, digamos assim. Você pode ver nas estatísticas. Como cristão, você também precisa aumentar a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo, fazer uma vigília, talvez, com grupos de confiança seu, em lugares seguros, não em montes, jejuar, talvez, ungir a sua casa, se Deus te der essa direção. Mas todas essas coisas se resumem em vigiar e orar sem cessar e aumentar a sua comunhão com Deus. E esse é o momento de isolar os seus filhos? É claro que não, porque no futuro o tiro ele pode sair pela culatra. É muito mais interessante você usar desse período de Halloween com o seu filho pequeno para jogar sementes do evangelho, jogar sementes ali na educação deles, coisas que vão permitir a eles perceberem por si mesmos o que a Bíblia nos ensina, a necessidade de arrependimento, a importância de buscar Jesus, a necessidade de não se curvar aos costumes do mundo, a necessidade também de conhecer a palavra. Oséias 4:6 já dizia, né? Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, mais importante do que podar as asas dos seus filhos é colocá-los na direção correta, é plantar as sementes corretas na educação deles. A Bíblia fala 365 vezes para que nós não tenhamos medo, porque a nossa proteção ela vem do alto. A Bíblia também nos instrui a sermos prudentes. Jesus, quando ia ser apedrejado, ele não ficava no local ali de peito aberto, mas ele saía dali. Então, sigamos sempre os exemplos de Cristo, que é a nossa bússola, que é o nosso norte, tá bom? E eu queria fechar esse estudo com Efésios 6:12, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por hoje é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu peço que você compartilhe ele. A informação é muito importante para o nosso meio. Também lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, de comentar alguma coisa aqui embaixo, que você me ajuda muito, tá bom? E que Deus o abençoe e até a próxima.